consciência, consciência não é conhecimento. Conhecimento vive na alma. Consciência vive no espírito. Quando você ganha consciência de uma coisa, aquilo se torna vida dentro de você. Conhecimento você passa a saber, você passa a conhecer. Tem muita gente que conhece Jesus. Você vê a diferença? Ele conhece Jesus, ele sabe quem Jesus é. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Ele sabe que Jesus é poderoso. Ele sabe que Jesus faz milagre. Mas ele não tem consciência da presença. Eu vou explicar para você o que é ter consciência da presença. Sabe quem teve consciência da presença? A mulher do fluxo do sangue. Ela disse assim, ó: se eu ao menos tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Aleluia. Isso é consciência, porque a consciência, além do conhecimento, ela acompanha a atitude. Então, quando eu tenho consciência da presença, irmãos, eu não perco nada. Aquela mulher, ela sabia que Jesus estava passando naquele lugar. Ela tinha consciência daquilo. Então, ela não perdeu a oportunidade, ela tocou nele. O cego de Jericó era cego, mas ele não era... Vamos ver se vocês aprenderam. Ele era cego, mas ele não era... Quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando naquele lugar, ele começou a clamar em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele sabia que Jesus estava passando por ali, e ele teve o quê? Uma atitude, consciência. Não perdeu a oportunidade. Se você tem consciência da presença de Deus nesse lugar, você não vai sair daqui da forma como você entrou. Você vai sair daqui curado. Você vai sair daqui restaurado. Você vai sair daqui liberto. Você vai sair daqui glorificando o nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Olha para mim, Êxodo capítulo 12, versículo 14. Quando o Senhor instituiu a Páscoa ao povo de Israel, depois de dizer tudo, depois a gente vai falar sobre isso, depois de dizer tudo como deveria ser feito naquele dia, olha o que diz no versículo 14. Diz assim, ó: e esse dia, portanto, para vós, será para vós o quê? Memorial. Vocês nunca mais vão poder esquecer. E o celebrareis com uma festa. De novo, com uma festa perene para o Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto e por perpétuo, ou seja, para sempre. Amém? Então hoje, irmãos, é mais do que uma noite de reunião da igreja. Se é que a gente pode falar desse jeito, porque a reunião da igreja por si só, ela já é muito poderosa. Mas hoje é noite de festa. Amém? Amém? Hoje é noite de festa. Então eu quero que você se alegre na presença de Deus. Você estava morto e você tornou a viver. Você estava condenado ao lago de fogo e o Senhor te deu vida. Nós estávamos nas trevas e fomos transportados para a sua maravilhosa luz. Éramos escravos do diabo. Será que você entende isso? Nós éramos escravos do diabo. Vendíamos o nosso corpo, degradávamos a nossa saúde, vivíamos dependentes emocionalmente, e agora nós somos livres. Nós somos livres. É por isso, pastora, que depois de toda libertação, existe um cântico. Existe um cântico de alegria. Então que nessa noite o nosso coração esteja cheio de cântico, de adoração e de gratidão pelo Senhor. Irmãos, eu me emociono desse jeito porque eu sei aonde eu estava. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Eu sei o que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sei quem eu era e aquilo que o Senhor me transformou. Filha, eu era órfão,
E hoje eu sou filho. Amém? As crianças prepararam uma festa para o Senhor. E eu queria que a gente celebrasse isso junto com elas, tá bom?
quase morrendo lá em casa. Eles falaram que o Senhor pode curar. Se eu não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida pra
foi preparado para nós também. Aleluia! Apaguem as luzes aí, fazendo um favor. A terra estremeceu, seu fogo se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte deixar, o rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali e os meus olhos e agora em sua foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado. Amém? Jesus vive. Glória a Deus. As crianças podem vir aqui para frente para a gente orar. Elas vão para a classinha. Elas vão aprender sobre a Páscoa na linguagem delas, né? E hoje quem vai orar pela gente é o Pietro. Cadê o Pietro? Boa noite. Papai, peço Jesus. Papai do céu. Abençoe. Os nossos papais. As nossas mamães. As professoras. A pastora Léa. A pastora Laís. E todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Devagarzinho pode ir para a classinha. Não precisa correr. Agora vai sobrar lugar. Os irmãos que estão lá fora podem sentar aqui. Amém? Léo, ajuda a mãe aqui, por favor. Pega o computador para mim, por favor. Um varão valoroso vem chegando. Amém, igreja? Eu vou pedir para que você, após o encerramento da reunião, não vá embora, tá bom? A gente preparou um jantar, algo bem simples, mas com muito carinho, para que a gente possa, depois disso daqui, ter um momento de comunhão, né? Participar da mesa do Senhor, amém? Na verdade, a ceia, ela é comunhão, né? Durante muito tempo, nós não entendemos isso, mas a ceia do Senhor, ela é a comunhão dos irmãos. Ela é o corpo de Cristo reunido. Então, é muito importante que a gente tenha comunhão. Por mais difícil que às vezes a gente seja, né? Porque às vezes você olha para mim aqui, você me vê de quarta-feira e de domingo, você pensa assim, a pastora Léa é um amorzinho, né? Mas quem convive comigo de verdade sabe que não é bem assim, né? Mas apesar das nossas diferenças, apesar das nossas falhas, apesar de toda a dificuldade que a gente ainda tem, a gente precisa aprender a viver em comunhão, a amar uns aos outros. Não existe corpo de Cristo
se não tiver comunhão, né? E comunhão, gente, é comunhão de verdade, não é aquela coisa que você vai todo dia lá no grupo e dá paz do Senhor, e aí no outro dia você dá bom dia de novo e dá paz do Senhor. Isso não é comunhão, isso é educação, né? Comunhão é outra coisa, comunhão é quando nós somos um. Então, não é só aqui na hora da ceia, isso precisa se estender durante os nossos dias, precisa se estender na nossa vida, a gente precisa aprender a viver juntos, amém? E hoje a gente vai falar sobre esse dia tão especial que é a Páscoa. Aqui na nossa cultura, na cultura ocidental, a Páscoa ela é comemorada no domingo, mas a Páscoa dos judeus ela é diferente. A Páscoa dos judeus, ela pode cair em qualquer dia da semana. Ela pode cair na segunda, ela pode cair na terça, ela pode cair na quarta, porque ela tem um dia específico. A Páscoa dos judeus, ela é no dia 14 do mês de Abib. Ou seja, é entre março, o mês de março e o mês de abril, mas é dia 14. E pra gente não, pra gente ela sempre cai no domingo, né? Na verdade, assim, a nossa Páscoa, ela foi totalmente deturpada. E Satanás, ele teve uma intenção com isso. A intenção de Satanás sempre é tirar Jesus do centro. É sempre tirar a importância de Cristo na nossa vida. Por exemplo, hoje se dá muita ênfase ao ovo de Páscoa, ao coelhinho da Páscoa, né? A gente se preocupa muito aí durante esses dias em como que a gente vai fazer para comprar o ovo de Páscoa para a pessoa que a gente gosta, para a nossa família, para os nossos filhos. Quando, irmãos, esta é uma data sagrada. Ela é uma data que ela foi instituída pelo próprio Deus. E a gente vai ver isso. Abre para mim em Êxodo capítulo 12. E assim, quando a gente foi sentar para aprender verdadeiramente sobre a Páscoa, porque a Páscoa não foi eu que criei. A Páscoa não foi o presidente da República do Brasil que criou. A Páscoa não foram os judeus que criaram. A Páscoa, ela foi criada por Deus. A Páscoa, ela foi criada por Deus. Mas como tudo, a gente vai, Satanás vai e bota o dedo dele, e a gente vai e bota o nosso dedo também, e faz uma bagunça naquilo que é sagrado para Deus. Porque Deus, ele tem os seus meios. Não adianta eu querer fazer as coisas de Deus do meu jeito. Não adianta você querer fazer as coisas de Deus do seu jeito, né? As coisas de Deus têm os princípios de Deus, têm a vontade de Deus. Por exemplo, a gente tem falado bastante aqui sobre a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é a presença de Deus. Quando Davi, ele quis levar a Arca da Aliança, a presença de Deus para Jerusalém, ele foi lá e pegou os melhores dos seus oficiais, os homens mais fortes que haviam em Israel, e preparou uma carroça bem bonita, bem chique, bem top da época, e colocou a presença de Deus, a Arca da Aliança, em cima da carroça. E olha o que o texto diz, que quando a carroça chegou na eira de Quidom, a carroça balançou e a arca ia cair, e Uzá foi meter um mãozão na arca e ele morreu fulminado. Por quê? Por que ele morreu? Porque eu não posso carregar a presença de Deus do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. Porque nós somos formados em astrologia, você sabia disso? Sabia que todo mundo aqui tem um pouquinho de faculdade de astrologia? Não, porque eu acho que é desse jeito. Não, mas o outro acha que é do jeito dele. Mas o outro lá acha que é do jeito dele. E aí você já parou para perceber que nós somos um povo dividido? Porque cada um acha uma coisa. Quando na verdade, irmãos, nós somos um só. Porque a palavra de Deus é uma só. A vontade de Deus é uma só. O coração de Deus é um só. O sacrifício de Jesus foi um só. E a gente vive dividido, porque um acredita assim, o outro acredita assado. E aí a gente criou um nome para cá, um nome para lá. Eu sou batista, eu sou quadrangular, eu sou do avivamento, eu sou do não sei do que. E a Bíblia diz que nós somos a igreja.
o corpo de Cristo. Nós não tem nome, mas é a igreja. Nós é o corpo de Jesus. Essas coisas só trouxe divisão, só trouxe diferença. Porque aí a gente fica se achando um melhor que o outro, quando na verdade a gente é um só. Mas enfim, Deus tem os seus meios, e não adianta eu querer fazer do meu jeito. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem o seu jeito. Deus tem os seus princípios. E diga para ele assim: Deus tem a sua Páscoa, a única Páscoa. Amém? Vamos lá? Êxodo capítulo 12, verso 1 diz assim: E disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, diga um cordeiro. Para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, e de 1 ano. Vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. E o guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comeram. E naquela mesma noite comeram a carne grelhada no fogo, com pães asmos, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, diga o animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, em algumas versões os pés, e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. E ao comer estáis prontos para partir, cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas a Páscoa do Senhor. Passe. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por decreto perpétuo. Pode continuar. Durante 7 dias comereis pães asmos, sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo o que comer fermento, algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Só até aqui, tá bom? Obrigada. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que ainda é viva e eficaz e poderosa para transformar, Senhor, as nossas vidas. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que neste momento não seja mais eu a falar, mas o teu Espírito, Senhor, a ministrar aos nossos corações. Que o Senhor venha com força e poder sobre nós, transformando a nossa vida e a nossa mente. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, todos nós conhecemos a história de Moisés. Sabemos que por 430 anos
o povo padeceu no Egito, né, na escravidão, sendo escravo de Faraó. Mas um dia a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo. Deus ouve, continue orando, continue intercedendo, continue clamando, porque assim como o Senhor ouviu o clamor desse povo, o Senhor também ouve o nosso clamor. E um dia Deus ouviu o clamor do povo de Israel, as lágrimas do povo de Israel, e Deus preparou para si um mediador, um libertador, né? E esse homem era Moisés. Todos nós conhecemos a história de Moisés, como Deus trabalhou, como Deus agiu. Moisés cresceu na casa de Faraó como príncipe, mas chegou o tempo da libertação. Diga para a pessoa que está do seu lado: chegou o tempo da libertação. Chegou o tempo que Satanás perdeu a força e o poder pela sua vida. Hoje, o Senhor, o nosso Deus, entra com providência em nossas vidas, nos libertando das algemas, dos grilhões, de tudo aquilo que tem nos impedido de viver o melhor de Deus. Amém? Então agora Deus entra com provisão. Deus envia Moisés para libertar o povo. E aí a gente conhece tudo que Deus fez. Deus envia as 10 pragas, e por 10 vezes envia Moisés e Arão à casa de Faraó para que ele pudesse libertar o povo. Mas o coração endurecido de Faraó não permite isso, e ele continua escravizando o povo. E agora Deus dá uma ordem a Moisés. Na última praga, a última praga qual era? Deus enviaria um anjo da morte. E esse anjo da morte, ele visitaria todas as casas do Egito. Todas as casas do Egito. E então Deus dá uma ordem a Moisés. Ele diz assim: ó, você avisa todos da congregação, todos do arraial, todos aqueles que pertencem ao Senhor. Você diga a eles que matem um cordeiro e que assem esse cordeiro. Esse cordeiro, ele não pode ser cozido em água. Esse cordeiro, ele precisa ser assado em brasas. E o Senhor também diz assim: ó, vocês assem ele por completo. Na verdade, gente, era assim, ó, degolava o animal, o sangue era retirado, né? E ali juntamente com o seu pelo, e esse sangue, ele era guardado para que ele fosse aspergido na porta, ele fosse passado nas portas. E agora o animal precisava ser assado, e ele tinha que ser assado inteiro. Diga para a pessoa que está do seu lado: inteiro. Não dá para deixar um pouquinho de lado, não dá para deixar um restinho para depois. Esse animal, ele precisava ser assado por inteiro. E ali o Senhor continua dando recomendações a Moisés para que ele passe para o povo. E ele diz assim, ó, fale para eles, para que eles também preparem pães asmos, ou seja, pães sem fermento e ervas amargas. A gente já vai falar sobre tudo isso, tá bom? Só que tem um porém. Ele diz assim, ó, depois que vocês comerem, porque tem que comer tudo, precisa comer tudo. Depois que vocês passarem a noite toda comendo, vocês precisam cingir os seus lombos, calçar sandálias nos seus pés e segurar o cajado nas suas mãos, porque vocês precisam estar prontos para partir. Esse povo, por 430 anos, viveu debaixo de escravidão, viveu debaixo de tormento e de aflição. Por 430 anos, sendo massacrado pelo Egito. Essa noite, ela é noite de ceia. Ela é noite em que a gente precisa começar a refletir sobre as nossas vidas. Porque muitos de nós, mesmo se dizendo filhos de Deus, mesmo se dizendo por igrejas, se denominando igreja, ainda vivem situações de escravidão.
E a gente está falando aqui desde o início do culto que hoje é noite de libertação. Hoje é noite em que o Senhor libertará as nossas vidas. Mas, irmãos, muitas vezes essa libertação não é das mãos de Faraó, porque Satanás, Jesus já venceu. Agora, muitas vezes, o que nós precisamos vencer é nós mesmos. Agora o que a gente precisa vencer é a nossa própria alma. Agora, muitas vezes, o que a gente precisa vencer é as nossas próprias vontades. E o Senhor, nesta noite, Ele está dizendo que Ele dará graça a cada um de nós para vencer tudo que precisa ser vencido, a sermos libertos, muitas vezes, de nós mesmos. Preste atenção. Quando o Senhor, Ele chama Moisés, e Ele diz para Moisés tudo aquilo que o povo deveria fazer, nós percebemos, irmãos, que não há questionamentos do povo. Sabe por quê? Porque quem está cansado de ser escravo, eu vou repetir, porque quem está cansado de ser escravo, ele faz de tudo para ser livre. Eu vou repetir porque eu acho que tem gente que não entendeu. Quem está cansado de viver debaixo de depressão, debaixo de ansiedade, debaixo de maldição, debaixo de sofrimento, debaixo de angústia, debaixo de necessidade, debaixo de tantas outras coisas, e ele decide que ele não quer mais viver desse jeito, ele ouve a voz do Senhor sem questionamentos. Porque a grande verdade é que a nossa alma, ela é cheia de questionamentos. Ela é cheia de por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que tem que ser assim? Por que eu tenho que obedecer? Por que não pode ser do meu jeito? Sabe por que você ainda questiona? Sabe por que nós ainda questionamos? É porque nós ainda não cansamos de ser escravos. Porque quando a gente cansa de ser escravo, quando a gente cansa de ser como João bobo nas mãos de Satanás, a gente ouve o que Deus está falando e a gente obedece. Só que, irmãos, tudo precisa partir sempre, primeiramente, do nosso coração. O dia que eu decidi que eu não queria mais viver um casamento eu me posicionei naquilo que Deus falava. Ah, você é a melhor esposa. Não, não sou. Está aqui meu marido para falar tudo isso para vocês. Mas eu faço o meu melhor. Procuro melhorar a cada dia. Quando eu cansei de ser escrava de Mamon, eu me posicionei. Quando eu cansei de ser escrava dos meus sentimentos, daquilo que eu sentia, porque olha o que a Bíblia fala sobre os nossos sentimentos. Ele diz assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E a gente foi ensinado dizendo assim, ó: segue seu coração, faz o que seu coração está mandando, faz aquilo que você está sentindo. Quando a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso, mais do que todas as coisas. Então, quando eu cansei de ser enganada pelo meu coração, pelos meus sentimentos, eu comecei a ouvir aquilo que Jesus estava falando. Não segue seu coração não, viu? Porque se você seguir seu coração, você se estrupica. Se você seguir suas emoções, um dia você está bem e no outro dia você está mal. Se você segue seu coração e seus pensamentos, irmão, um dia você está espiritual ao mal e no outro dia você está carnal ao mal. Por isso nós temos que seguir a vontade do Senhor. Vovó, pode explicar o Senhor? Então, gente, Deus tem a sua forma. Deus tem o seu jeito de fazer as coisas. Só você pode decidir até que dia você quer ser escravo. Até que momento você quer ser escravo? Primeiro de você mesmo e depois do diabo. Quando você ouvir a voz de Deus e você disser assim, não, Senhor, eu quero ser livre, aí sim você vai obedecer a Deus sem questionamentos.
E aí a gente para e começa a olhar esse contexto. Livramento, libertação, escravos. E aí a gente acredita que a primeira Páscoa, ela aconteceu nesse dia aqui. Mas se você for parar para analisar, todos os dias nós vivemos Páscoa. Todos os dias nós vivemos livramento do Senhor. Todos os dias o Senhor está nos tirando da morte e nos trazendo para a vida. Todos os dias o Senhor está nos dando a oportunidade. Sabe quando foi a primeira Páscoa? Sabe quando aconteceu a primeira Páscoa? No Éden. Porque quando o homem desobedeceu a Deus, pela primeira vez quando o homem desobedeceu a Deus, o Senhor preparou o quê? Um cordeiro, para que a pele daquele animal servisse de vestimenta para o homem. Então o primeiro livramento de Deus aconteceu no Éden. O livramento de Deus, ele acontece na nossa vida todos os dias. E hoje o Senhor está trazendo para as nossas vidas livramento. Vou te contar uma outra Páscoa. No dia em que Deus pediu Isaac para Abraão. Lembram? O filho da promessa. O presente de Deus. Aquilo que Abraão mais ansiava, aquilo que Abraão e Sara mais desejava, Deus concedeu a eles. Mas chegou um dia que Deus pediu. E quando Abraão, porque gente é assim, ó, quem confia em Deus de verdade, é por isso que Abraão é chamado de amigo de Deus. Você sabe quantos homens, quantas mulheres na Bíblia são chamados de amigos de Deus? Sabe? Abraão. Porque quando Deus falava, Abraão não questionava. E até mesmo quando Deus pediu o seu único filho, a alegria do seu coração, o sorriso dos seus lábios, Abraão estava prontamente para obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque ele acreditava assim, ó, se eu entregar Isaac, com certeza o Senhor me devolverá. Isso é fé, gente. Isso é fé. Quando o Senhor nos tira algo, ou quando nós precisamos entregar algo a Deus, e a gente acredita que o Senhor fez aquilo que era o melhor. O melhor é fidelidade. É fidelidade, irmãos. É obediência. É um coração em paz com Deus. Quando você tem paz com Deus, você confia naquilo que Deus está fazendo. E na hora que Abraão ia imolar, na hora que Abraão ia sacrificar Isaac, o que Deus preparou? Páscoa, livramento. Então é assim, ó, se a gente não ficar falando aqui, a gente vai falar de muitas Páscoas. Mas quando o Senhor instituiu a Páscoa como uma festa, como uma celebração na nossa vida, ela está escrita aqui. Então, o que nós precisamos entender, e o que o Senhor está nos dizendo nesta noite, é que nós precisamos obedecer a Deus. Irmãos, a gente teve um estudo aqui terça-feira sobre a Páscoa. E sinceramente, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito triste. E eu falo isso para vocês, irmãos, com o coração assim, arrebentado diante de Deus. E eu não estou falando isso só por causa de vocês, eu falo isso por causa de mim também. Sabe o que nós fizemos? E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer para você. Você sabe o que nós fizemos? Nós pegamos uma festa santa.
Nós pegamos algo que foi instituído por Deus. Nós pegamos algo que pertencia a nós, que foi dado por Deus a nós. Porque é isso que nós fazemos, tudo que nós recebemos de Deus, ou nós deturpamos, ou nós jogamos fora. Nós pegamos aquilo que é de melhor e nós deixamos, sabe o quê? O sistema do mundo nos engolir. As coisas do mundo deturpar. Você sabe por que o pão tinha que ser sem fermento? Porque o fermento na Bíblia, ele simboliza mistura, ele simboliza pecado. E sabe o que a gente fez? A gente pegou o pão vivo que desceu do céu e a gente fez mistura, a gente colocou fermento no pão que a gente tinha que comer todos os dias. A gente tem que implorar, irmãos. Esses dias eu estava em casa e eu estava pensando assim, sabe qual que é o grande problema da igreja? Ela não tem conhecimento. Ela não tem sabedoria. Um dia, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer para vocês. Um dia, vocês vão se lembrar de alguém que insistia para que vocês ministrassem Jesus a seus filhos. Porque aqui a gente ainda briga, ainda tenta trazer você e a sua casa e a sua família para perto de Jesus. Aqui a gente ainda insiste em ministrar as crianças. Os seus filhos não estão lá atrás desenhando e pintando. Sabe o que seus filhos estão fazendo lá atrás agora? Eles estão aprendendo sobre a ceia do Senhor. Eles estão aprendendo que o suco representa o sangue de Jesus que nos salvou. Eles estão aprendendo que aquele pedacinho de pão é o corpo de Cristo que foi entregue por nós. Você não está entendendo o que o mundo está fazendo, o que o sistema está fazendo. Ele engoliu, ele está engolindo as nossas casas, está engolindo as nossas vidas, está engolindo a igreja. Esse povo estava sendo liberto por Deus. Levante sua mão direita. Eu profetizo em nome de Jesus a libertação de toda a cadeia na sua vida. A cadeia do vício, a cadeia da prisão emocional, a cadeia das amarras do diabo na sua mente, das suas emoções. Eu declaro em nome de Jesus que você é livre no Senhor. Irmãos, esse povo estava vivendo a sua maior libertação. Mas preste atenção, o Senhor ele é tão cuidadoso, o Senhor ele é tão minucioso, pastora. Ele cuida de cada detalhezinho da nossa vida, cada um. Para você ser liberto, não é simplesmente você receber uma palavra de libertação, porque se você receber uma palavra de libertação sobre a sua vida, mas você sair desse lugar e você continuar fazendo as mesmas coisas, você sabe o que a Bíblia diz? Sabe? Que um demônio sai por uma porta, mas ele anda por lugares áridos, procurando um lugar para habitar, e não encontrando, ele volta para sua antiga morada, e com ele acompanhado 7 vezes mais. Aí o Senhor ele é tão minucioso que ao libertar ele dá toda a providência. Ele fala assim, eu vou libertar vocês. Vocês vão matar o cordeiro, preste atenção. Vocês vão matar um cordeiro de 1 ano, macho, sem manchas, sem nenhum defeito. Vocês vão imolar ele, vocês vão degolar ele. Vocês vão tirar o sangue, e esse sangue, ele vai ser passado nos umbrais das portas. Agora, olhe para mim, acabou por aí?
De novo, acabou por aí? Não. Só o sangue? Era só passar o sangue na porta? Não. Aí Deus fala assim: agora vocês assem o cordeiro inteiro, cabeça, perna, vísceras, tudo. Vocês assem ele e vocês comam ele por completo. Porque você vai precisar de nutrição. Após você ser liberto, você vai precisar de nutrição. Você vai precisar encher a sua barriguinha espiritual. Você vai precisar comer do cordeiro. Você vai precisar comer de Jesus. Porque se você não comer de Jesus, sabe o que vai acontecer? Você até é liberto, você até sai da terra do Egito, mas você morre no deserto, porque você não aguenta. Você não aguenta o processo do deserto. Então precisa comer, e é para comer tudo. Preste atenção, é para comer tudo. É para comer cabeça, é para comer ventre, é para comer pé, é para comer perna, é para comer braço, é para comer coração, é para comer rim, é para comer tudo. Porque cabeça é mente de Cristo. Nós precisamos, ao ser libertos, receber a mente de Cristo. Nós precisamos comer os pés, sabe por quê? Porque a gente precisa de estabilidade para andar no deserto. Sabe por que precisa comer as vísceras? Precisa comer tudo, porque a gente precisa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí a gente é liberto, a gente até come cabeça, a gente até come pé, mas a gente não come coração. A gente não come ventre. E aí o que a gente mais vê lá fora, sabe o que é? É pessoas que se dizem filhas de Deus, mas não posso mandar real você, mas se parecem mais com Satanás do que com Jesus. Precisa comer. Precisa comer. Precisa comer. Se você não comer, você morre no deserto. Se você não comer de Jesus, você não vai conseguir viver o processo da libertação. E sabe o que mais? Além de comer todo o cordeiro, ainda precisa comer sem pão sem fermento. O que é o pão? Quem é o pão? Jesus. Sem fermento. O que você está misturando com Jesus? Quanta coisa a gente mistura com Jesus? Para e começa a prestar bastante atenção se isso que você está fazendo, dizendo que é Jesus, ou dizendo ser para Jesus, quanta mistura sempre tem sua. Quanta vontade tem sua nesse meio. E a gente vai misturando. Você vê? Esses dias a gente vê um monte de mistura. A gente vê uma mistureba nesses dias. Nessa semana, né? Não come carne. Mistureba, misturou. Aonde está escrito isso? Quem falou isso? Aí você não come carne na sexta, mas faz mal para todo mundo durante o ano inteiro e acha que isso vai te salvar. E isso, hoje lá na adega, lá estava esse papo lá, não, que é quaresma, acabou a quaresma, porque agora pode, porque agora tem coisa que a gente escuta que você tem que rir. Você tem que rir. E eles dão aula de teologia pra gente, não dá não, Chico? Não, tinha uma rodinha, ela tinha quantos? 4? Dando aula de teologia pra gente. São formados. É um tempo de mistureba, que se mistura tudo e acha que é santo. E acha que está fazendo alguma coisa para Deus. E Deus não pediu isso.
isso, Deus pediu obediência para não ser fermento. E sabe por que Ele fala que precisa comer ervas amargas? Sabe? Porque Jesus não enganou ninguém. Durante o tempo da igreja, a gente, e eu fiz bastante isso também, a gente falava assim, olha, vem para a igreja e todos os seus problemas estão resolvidos. Organização Tabajara, quem já viu? Vem para cá que os seus problemas estão resolvidos. Não é verdade. Não é verdade. Se o Senhor disse que tem ervas amargas no meio da comida, irmãos, é porque a gente vai passar tempos de amarguez. A gente vai viver dias difíceis. Nós vamos sofrer e nós vamos chorar. E nós vamos passar por situações difíceis. Nós vamos ter aflições. Mas sabe o que Jesus disse? Tende porque eu venci o mundo. E vocês venceram também. Com Deus não tem mentira, gente. Deus não engana ninguém. Nós vamos sofrer, nós vamos ficar doentes. Porque esse corpo, ele é corruptível. Ele foi tocado pelo pecado. Por isso nós adoecemos, morremos. Nós vamos viver dias maus. Mas sabe qual que é a nossa maior alegria? E qual é a nossa maior certeza? É que até mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor é conosco. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa. E sabe o que é mais lindo ainda? Você sabe o que é mais lindo em tudo isso ainda? É que o Senhor, Ele dá um toquezinho para nós, dizendo assim, ó, eu estou tirando você do Egito. Eu estou te dando provisão para isso. Come, bebe, mas precisa cingir os lombos. Precisa cingir os lombos, preste atenção. Precisa calçar sandália nos pés. E precisa estar com o cajado na mão. Porque a qualquer momento, o anjo da morte passará pelo Egito e levará todo o primogênito. Mas sobre a tua casa, as quais os umbrais estão tingidos pelo sangue do Cordeiro, a morte passará por cima. Ó, a morte passará por cima. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. A morte passará por cima. E vai chegar a hora, irmão, que nós precisamos, ó, seguir rumo, sair da terra do Egito e viver aquilo que o Senhor, o nosso Deus, preparou para cada um de nós. Só que sabe qual que é a questão? É que a gente já comeu o cordeiro, a gente já comeu as ervas amargas, a gente já comeu os pães asmos, mas a gente não se preparou para sair do Egito. Tem gente que quer viver promessa de Deus no Egito. Tem gente que quer viver as bênçãos de Deus no Egito. Sabe o que é Egito? Mundo. Tem gente que até saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Páscoa não é coelhinho. Páscoa não é ovo da Páscoa. Páscoa é Jesus. Páscoa é livramento. Páscoa, irmãos, é estar prontos para viver as promessas de Deus na nossa vida. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Não, você não. Eu vou falar uma coisa para você. E assim, ó, de tudo que foi falado aqui, se
você gravar só essa frase, para mim já está de bom tamanho. A gente vai cear. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Você não consegue viver a Páscoa do Senhor enfiado no sistema do mundo. No dia do estudo aqui, uma pessoa perguntou assim, não vou expor ninguém, mas ela perguntou assim, mas assim, é só um ovinho. E é pecado? E se a gente ganhar? Ô irmão, come! Jeová da glória! Come isso logo! Eita glória! Mas eu vou falar uma coisa para você. Enquanto for o sistema do mundo que rege você, você nunca vai conseguir viver a glória de Deus na sua vida. Você nunca vai conseguir desfrutar daquilo que o Senhor tem na sua vida. Hoje a gente não consegue nem ensinar a verdade para os nossos filhos. Eu vou falar uma coisa para vocês. A Páscoa era para ser comida em família. Viu? A Páscoa, essa Páscoa, a instituição da Páscoa é família. É para ser comida em família. Aonde estão os nossos filhos? Aonde estão os nossos filhos? Aonde está a nossa família? Hã? Aonde estão? Você consegue imaginar? Eu quero fazer uma pergunta para você e você vai embora hoje com essa pergunta queimando no seu coração, tá bom? Sabe o tempo que a gente vive? Esse tempo aqui, ó. Esse tempo se chama Cronos. Ele acaba. Um dia você morre. O tempo de Deus, ele se chama Kairos. Ele é eterno. Você sabia disso, Senhor? Que o tempo do Senhor é eterno? Você já viu eu falando isso aqui? Você sabia que quando Deus está olhando, Deus olha lá de cima para nós, Ele não vê só a gente aqui. Você sabe o que Deus, na soberania dele, sabe o que Ele está vendo? Agora, nesse exato momento, você sabe o que Deus está vendo? Deus está vendo o Adão lá no Éden. Sabe o que Deus está vendo agora? Noé construindo a arca. Sabe o que Deus está vendo agora? Abraão preparando o altar para imolar Isaac. Sabe o que Deus está vendo agora? Jesus nascendo. Sabe o que Deus está vendo agora? Jesus sendo crucificado na cruz. Sabe o que Deus está vendo agora? Jesus ressuscitando do túmulo. Sabe o que Deus está vendo agora? Jesus vindo buscar a sua igreja. Sabe o que Deus está vendo agora? A nova Jerusalém descendo do céu e os seus santos habitando nela. Só que a gente só consegue viver agora. E é por isso que a gente fica preso nesse agora. E a gente esquece que Deus é eterno. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você consegue imaginar a eternidade sem seus filhos? Você consegue imaginar a eternidade sem seu pai, sem sua mãe? Porque eu não consigo imaginar a eternidade sem você. Eu não consigo acreditar que eu vou viver para sempre. E os meus filhos não vão estar comigo. E os meus pais
irmãos não estavam comendo. Por isso que eu falei para vocês essa noite que muita coisa a gente não tem consciência. Sabe quando que a gente vive deliberadamente? Quando a gente não tem consciência de Deus. Quando eu conheci Jesus, minha família inteirinha mora em Santos. Nós descíamos uma vez por mês. E entre os almoços, os cafés da tarde, a gente dava um jeitinho de inserir Jesus na conversa. Vamos terminar a noite com um louvor ao Senhor. Era aniversário da tia Joaquina. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela vida da tia Joaquina. E aos pouquinhos, a gente ia inserindo Jesus na família. Minha mãe era filha de português. E a minha mãe dizia assim: te deitas como burro e te levantas como cavalo. Não se lembra de Deus. Hoje nós nos assentamos nas nossas mesas e nós sequer, junto com os nossos filhos, agradecemos a Deus pelo pão de cada dia. A gente senta e se levanta da mesa. Eu não sei orar, irmão, você não sabe dizer obrigado, Senhor. Aonde estão? A comida tinha que ser comida por todos. Não era pelo mais santo, pelo mais espiritual. Não era só pelos homens, nem só pelas mulheres. Mas a comida, o cordeiro, o pão, as ervas, era para ser comida por todos. Aí tem gente que questiona aqui, as crianças participam da ceia? Sim. Aqui as crianças participam da ceia. Porque aqui ninguém é deixado de fora da mesa. Aqui todo mundo come de Jesus. Todo mundo aqui come de Jesus. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus é das crianças. É para você refletir. Sabe o que eu fiquei pensando quando eu li isso? Era um cordeiro. Diga, é um cordeiro. É um cordeiro. Só é um que foi sacrificado por nós. Só foi um que foi entregue por nós. Não foi 2, não foi 3, não foi 10. Foi um que foi entregue por nós. Não foi seu namoradinho que foi entregue para você abandonar todas as coisas para seguir ele. Não foi esse homem que você tanto anseia, que deixou a sua glória e morreu no seu lugar. Não foi essa mulher, não foi essa vida imoral que você tanto anseia, que morreu no seu lugar. Quem morreu foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Não foi Mamon que morreu por você. Era um cordeiro. Um cordeiro para a família inteirinha. Aí eu fiquei pensando assim, naquele povo, esse povo tinha muito filho, né, pastora? E era um cordeiro. E tinha que dividir esse um cordeiro para todo mundo comer. Deixa seus filhos comerem de Jesus também, graças. Deixa sua esposa comer de Jesus. Coloca o cordeiro na mesa. Traz Jesus para dentro de casa. Traz Jesus para sua família. Traz Jesus para sua vida financeira. Traz Jesus no seu trabalho. Deixa que caminha junto com você, comer dele também, experimentar dele
ele era tão cuidadoso, ele diz assim, ó, mas se na sua casa for pouquinha gente, chama o vizinho, não deixa sobrar. Não tem outra forma, gente, do anjo da morte passar por cima, a não ser se não for o sangue de Jesus. Traz Jesus para dentro de casa. Você não vai mudar brigando, você não vai mudar xingando, você não vai mudar falando, você vai mudar trazendo Jesus para casa. Vamos cantar? Casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus. Mas sabe quem que a gente convida para ir para casa? E a gente quer receita pronta, gente. 10 passos para um casamento feliz. Aula de prosperidade com o fulano de tal. Eu decidi uma coisa na minha casa e neste local de reunião. Não é o sistema que governa. Aqui quem governa é Jesus. Aqui as coisas são do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Gente, de verdade, a gente faz umas brincadeiras. Tudo isso é muito legal. Os enfeites, mesa, tudo isso, mas assim, ó, eu não estou nem um pouco preocupada com a aparência e nem um pouco preocupada mais com mostrar ou provar alguma coisa para alguém. Eu já vesti, eu já estou com o lombo cingido, a sandália nos pés e o cajado na mão, porque eu sei que a qualquer momento o meu Senhor vai vir me buscar. Amém? E quem estiver despreparado vai ficar. Cuidado. Toma cuidado nesses dias com o que entra na sua casa e com o que você tem inserido no coração dos seus filhos. Amém? Vamos ficar de pé? Aqui está o Cordeiro e aqui estamos com esse enfermeiro. A nossa Páscoa é a nossa ceia. A Páscoa de hoje, ela foi atualizada. Ela não é mais o Cordeiro, não é mais as ervas amargas, porque tudo isso, irmãos, Jesus já viveu por nós. A nossa Páscoa agora é assim que a gente celebra. Celebrando a vida de Deus. Celebrando o que Jesus fez por nós. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Lembra? O dia que Jesus foi traído? Lembra? Que erva amarga, né? Ser abandonado, humilhado. Eu quero viver essa noite com você, porque é família. Amém? A gente vai comer do Cordeiro. A gente vai celebrar a vida de Jesus. A gente vai celebrar a nossa libertação. Amém, irmãos? Lá, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, Paulo diz assim: porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão, deu graças e partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós, façam isso em memória. Olha lá, viu que pulou o memorial? Lembra? De lá de Êxodo tinha o memorial, não tinha?
Aí agora o Senhor está dizendo assim, ó, agora façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova, olha lá, é a nova aliança no meu sangue. Ele está dizendo assim, ó, antes era daquele jeito. Está entendendo? Agora esta é a nova aliança no meu sangue. E façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Mas se vocês se examinassem a si mesmos, não receberiam o juízo. Amém? Então Paulo aqui, irmãos, ele está sendo muito claro a respeito da ceia do Senhor, né? Ele fala que ele está dando para a gente aquilo que ele recebeu de Deus. Aí ele fala assim, ó, não comam, não participem da mesa, não comam do pão e não bebam do vinho de modo indigno. O que é esse modo indigno? Aí a gente para nisso. A gente lê esse texto aí e a gente para aí. Eu não posso comer de modo indigno. Bota lá para mim o texto. Mas a gente não pode parar, a gente precisa continuar lendo. Vamos ver o que é modo indigno? Qual que é a forma indigna de comer o pão e de beber o cálice? Olha lá. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra quem? De novo, contra o corpo. Olha lá, quem que é o corpo? A igreja, tá bom? Olha lá, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Vai, examine cada um a si. E o que ele fala? Tá vendo? Tem e vírgula. Não é para você comer a vírgula, irmão. A vírgula, ela tem um sentido aqui. Ele está falando assim, ó. Examine-se, pois, com homem a si mesmo. Dá uma paradinha. Examinou? Você viu quem você é? Eu não sei você. Mas quando eu olho para mim, quando eu me examino, eu falo assim, ó. Tá cheio de pecado aqui. Tá cheio de pensamentos ruins aqui. Hoje mesmo eu quis matar uns 3, 4. Hoje mesmo eu falei mal do irmão. Examine-se, pois, o homem. Por que eu fiquei brava mesmo hoje? Você falou o que você tem? Eu falei, eu estou irritada. Hã? Ah, com o meu fogão. Irmão do céu, eu vou confessar pecado. Meu fogão está muito ruim. E eu inventei de fazer frango assado para trazer hoje. E ele tem aquele botãozinho assim que você precisa ficar apertando a trava de segurança, que é o que chama o vendedor de fogão da loja sempre. Você tem que ficar segurando. Antes a gente segurava um pouquinho assim e ele, pronto, ele fica. Agora você tem que ficar 20 minutos. Eu enchi de durex o negócio. E o negócio não parava aceso. E o frango assado. Irmão do céu, eu me vi umas 3, 4 vezes dando voadora no fogão. Quebrando aquela tampa de vidro. Entendeu? Mas eu falei, eu não posso. Porque a presença de Deus habita no meu lugar. Mas eu tive um sentimento, não tive? Hã?
falasse comigo. Não queria que ninguém olhasse para mim. Eu estou falando do fogão. Mas teve alguns outros no meio disso. Eu estou falando isso para você ver como a gente peca. Está entendendo? É que a religião colocou na nossa cabeça que o pecado é só adulterar, roubar e matar. Mas quando a gente mente, a gente peca. Quando a gente desobedece a Deus, a gente peca. Quando a gente fala mal de alguém, a gente peca. Quando a gente deseja mal para uma outra pessoa, a gente peca. Então Paulo está falando assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinou? Agora come e bebe. Não é para ficar sem comer e sem beber, irmão. Porque se você para de comer dele, se você para de se alimentar dele, você vai morrer. Por isso que ele fala assim, é por isso que no meio de vocês há muitos fracos e doentes. Por quê? Porque não discerne o corpo. Examinou? Cada um a si mesmo, então come e beba do pão e beba do cálice do Senhor. Próximo. Final. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe do seu próprio juízo. Olha para a pessoa que está do seu lado. Ela faz parte do corpo. Se você comer e beber sem discernir que nós somos um, esse tempinho para se examinar? Vamos usar esse tempinho para a gente olhar para a gente? A morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Jesus nos salvou. Você entende isso? Jesus nos salvou. Só que Jesus não quer só salvar você. Jesus não quer só salvar você. Jesus quer que você faça parte dessa obra maravilhosa que Ele está fazendo. Jesus quer que você faça parte, irmão, desse reino maravilhoso de Cristo. Você entende que a salvação, ela só é o começo? Ó, Jesus tirou eles do Egito para levar eles para uma terra que emanava leite e mel. Jesus não quer só salvar você. Jesus quer te levar para uma terra que emana leite. Amém? Vamos se examinar? Qual é a intenção da gente? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Seu filho está chegando pertinho de você. Segure ele. Se você não está junto com a sua família, vai junto dela. Fique pertinho da sua família. Se você veio sozinho, acha um outro irmão para sozinho. Nós vamos comer.
Jesus. Amém? Feche seus olhos. Segura na mão. Vocês não têm mãe, não? Vem pra cá. Você não tem tia, não? Feche os seus olhos. Queria que esse momento não fosse o momento de você conversar. Queria que fosse o momento de você examinar você mesmo. Will, fica junto com o Carlos ali. Só mais essa ceia que ele vai ficar sozinho. Posso ouvir um amém aí, irmão? Ó, a igreja toda falou amém com você. Tem mais alguém sozinho? Não fique sozinho. Dona Larissa, vai com seu marido. Você tem marido. Pode ir, Jaide, com a sua futura esposa. Vai lá, irmão. Vai lá com o Carlos e com o pessoal. Tem um irmão sozinho lá fora, lá atrás, ó. Traz ele pra mesa. Não deixa ele pra fora, não. Traz o cachorro também, irmão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Feche os seus olhos. Vamos olhar para nós. Vamos ver quanto a gente precisa de Jesus, né? Quanto nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Se não fossem as misericórdias do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família, se não fosse a bondade de Deus nos alcançar, nos tocar, irmãos, eu já perdi as contas de quantas vezes o anjo da morte passou pela minha casa tentando destruir a minha família. Quantas vezes? A morte cercou a vida do Tutu, mas o Senhor o salvou. Quantas vezes a morte cercou com palavras negativas, com palavras, com decretos malditos. Hoje não era nem para a gente estar carregando luz, né? O Senhor nos abençoou com vida. Quantas vezes o Senhor visitou o nosso casamento? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes foi só Jesus na nossa vida? Quantas vezes nós quisemos desistir? Quantas vezes nós falamos em separação, em divórcio? Quantas vezes? E em cada vez o Senhor nos alcançou. Eu não sou especial. Eu não sou melhor do que você. Quantas vezes a gente sentiu medo? Quantas vezes? O sangue do Senhor está sobre nós. É o cálice da nova aliança que nós bebemos. Hoje você está aí, né, Cris, com a sua filha, com a sua netinha. E em nome de Jesus, em breve, a sua família toda. Mas quantas vezes você veio sozinha, não foi? E nós perseveramos em fé, irmãos. Acreditando que o Senhor vai alcançar a nossa casa, a nossa família. O Senhor vai colocar no lugar todas as coisas. Amém, pastor? O Senhor vai colocar. Cremos. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Vamos cantar uma canção. Veja, a vida está tão perto. Corre, a paz não está tão longe. Caminhe
foi servido, gente? Amém. Amém? Vamos aguardar os irmãos aqui, então. Não tem mais inveja. Tem gente sem pão aqui na frente. Vocês vão pegar? Não, você não pegou por aqui? Ah, vocês sabem. Amém, gente? Todo mundo foi servido? Amém? Então levante seu pedaço de pão. Pai, obrigado. Nós glorificamos o Senhor pelo teu corpo que foi entregue por nós. Te agradecemos, Senhor Jesus, por tão grande sacrifício. Te agradecemos, Pai, pelo teu amor e misericórdia sobre as nossas vidas que nos alcançou. Em nome de Jesus, nós consagramos este pedaço de pão. E que ao comer dele, Senhor, a tua vida seja inserida para dentro de nós. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vocês podem comer. Glória a Deus. Levante seu cálice. Este é o cálice da nova aliança, o sangue de Jesus. Essa é a demonstração de qual família nós pertencemos, de que as nossas casas estão guardadas e protegidas pelo sangue do Cordeiro. Pai, nós te agradecemos por este cálice. Te agradecemos pelo teu sangue que foi derramado por nós. Te agradecemos, Pai, por tão grande livramento e libertação. Em nome de Jesus, nós consagramos este cálice para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, Jesus. Todos nós podemos beber.